Agora para nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Eu sou o pastor Romário. Mais uma vez terei a responsabilidade e a honra de estar aqui para ministrar a palavra do Senhor. Sejam todos bem-vindos, tanto os que nos acompanham como os que aqui estão. O tema de hoje: tenha sabedoria e obedeça a Deus. Tenha sabedoria e obedeça ao Senhor. Provérbios, capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Provérbios 3, a partir do versículo 1. Tenha sabedoria e obedeça ao Senhor. Se alguém tiver dúvida em encontrar, só chamar algum dos irmãos que vão te ajudar. Se todos puderem ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Vamos lá. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, te dou graça por estar aqui, meu Pai, com a oportunidade de ouvir a tua palavra que cura, salva e liberta o pecador do pecado. Que nessa manhã o Senhor possa abrir mentes e corações para ouvir a tua palavra, meu Deus, e que o Senhor possa capacitar o teu servo para ministrar a palavra. Pois aqui eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Tenha sabedoria e obedeça ao Senhor é o tema da palavra. Se a gente for aqui para o tema do provérbio, desse capítulo, exortações da sabedoria a obedecer ao Senhor. Obediência ao Senhor. No versículo 1 fala o seguinte: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Aqui vem um alerta para cada um de nós, que buscamos servir ao Senhor, que fomos alcançados pelo Senhor, que recebemos a oportunidade de termos uma nova vida, para a gente não se esquecer dos ensinamentos do Senhor. Ensinamentos esses que nós aprendemos no dia a dia, meditando na palavra, conversando com os irmãos que também buscam viver a palavra do Senhor. E a gente vai aprendendo a cada vez mais como servir, como se portar diante das pessoas, o que falar, a hora certa de falar. E o Senhor, Ele fala para a gente não se esquecer desses ensinamentos, não se esquecer dos mandamentos. Ele fala para a gente guardar os mandamentos dEle, não se esquecer dos ensinos, guardar nos nossos corações. Porque se eles estiverem guardados nos nossos corações, a gente vai colocar em prática no nosso dia a dia, nas nossas atitudes. Amém? Se a gente seguir aqui, ele vai dizer o seguinte no versículo 2: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então, primeiramente, o Senhor diz para a gente guardar os ensinos, guardar os mandamentos, guardar no coração, para praticar. E se a gente fizer isso, aqui fala que aumentarão os nossos dias e te acrescentarão anos de vida e paz. É o que muitos de nós buscamos, irmãos? Ter paz nas nossas vidas. Para isso nós precisamos representar essa paz. Nós precisamos falar da paz, viver a paz de Cristo, mostrar a paz de Cristo, pregar a paz de Cristo. Assim, a gente vai ter na nossa vida, a verdadeira paz. Não a paz como o próprio Senhor Jesus falou, Eu vos dou a minha paz eu vos dou. Não a paz que o mundo dá. Que o mundo fala de paz onde há guerra. O mundo vê somente o exterior. O interior
ele não consegue enxergar. O homem não consegue enxergar o interior. Só quem consegue é o Senhor, porque o Senhor esquadrinha mentes e corações. Amém? Bem forte para o Senhor. Aleluia. E aqui fala que se a gente... Primeiro o Senhor pede para a gente não se esquecer dos seus ensinos e guardar nos nossos corações os seus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. No 3 fala: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Amém? Aqui a gente pode usar como exemplo, como mulher gosta de usar colar, por exemplo, atada ao pescoço, né? Se a gente usar esse exemplo, aqui o Senhor está falando da sabedoria, ou não, da benignidade e da fidelidade. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata ao pescoço, ou seja, prende, não solta, segura a fidelidade, a benignidade. Não deixa elas saírem da tua vida. Atas, amarra, segura, não solta. Aí aqui fala: escreve-as na tábua do teu coração. A nossa boca, irmãos, fala daquilo que o coração está cheio. Se nós estamos cheios da palavra do Senhor, se nós estamos cheios dos frutos do Espírito, nós vamos falar e vamos viver os frutos do Espírito. Se nós estivermos cheios das obras da carne, a mesma coisa. Se você está cheio dos frutos do Espírito, você vai viver e vai falar aquilo que vem que é bom, benignidade, fidelidade e assim por diante. Se nós estivermos cheios das obras da carne, se nós estivermos nos alimentando somente com as obras da carne, a gente vai viver e vai falar as obras da carne. Então tem uma diferença muito clara aí. Ou a gente busca se encher do Espírito, com os frutos do Espírito, se encher de Deus e viver para Deus, viver as coisas de Deus, falar do amor de Deus, ou então as obras da carne. Não existe um meio termo, principalmente para a gente que conhece a palavra, ou pelo menos deveria conhecer a palavra. Não existe um meio termo. Não é estar pela manhã cheio do Espírito e de tarde cheio da carne. Não é assim que nós devemos viver. Muito pelo contrário. A gente tem que lutar, como a própria palavra de Deus fala, como a própria Bíblia fala. Existe uma luta entre espírito e carne. E cada vez mais a gente tem que mortificar a nossa carne, nos encher do Espírito Santo, que aí a gente vai ser guiado por Ele. Aí a gente não precisa ter preocupação nenhuma. Se nós estivermos cheios do Espírito, Ele vai reinar sobre as nossas vidas. Foi o que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, quando estiverem frente a tribunais, a governadores: não se preocupem com o que falar, não se preocupem com as palavras que dizer. É o Espírito que vai falar por vocês. Mas por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, independente da situação, independente do lugar, independente da causa, o que está passando, o que vai sair das nossas bocas, os nossos atos, vão mostrar que nós estamos cheios do Espírito Santo. Vão mostrar a sabedoria que o Senhor nos dá.
Amém? Seguindo aqui. Então no versículo 3 fala, né? Para a gente atar ao pescoço a benignidade e a fidelidade e escrever na tábua do coração. Está escrito, está guardado. Amém? No versículo 4 fala: e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Amém? Guarda o que é bom, pratica o que é bom, e aí a gente vai achar graça primeiramente diante de Deus, e diante dos homens é consequência. Amém? Se nós estamos caminhando reto para o nosso alvo, para a salvação, a gente vai achar graça diante de Deus. Diante dos homens é consequência. É consequência. A prioridade é o Senhor. Prioridade é a palavra de Deus. O resto é consequência. O resto é secundário. Amém? Então aqui fala que a gente vai achar boa compreensão, achar graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. No 5 fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E aí é interessante porque aqui fala que confia no Senhor de todo o teu coração. E aí vale uma reflexão para cada um de nós, porque existem muitas situações que a gente diz que confia no Senhor, mas tem um limite essa confiança, né? Não confia 100%, não confia de todo o coração. É esse o contexto que diz aqui nesse versículo. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não é em partes, não é metade, não é 70%, não é 80%, não é 99%. É de todo o teu coração. Confiança total no Senhor. E às vezes falta, irmãos, isso nas nossas vidas. Como o pastor Cirano falou há alguns cultos atrás, usado por Deus, que às vezes a gente só apresenta alguma causa da nossa vida ao Senhor em última instância. A gente apresentou a todo mundo, a irmã Célia, a irmã Maria, a irmã Rondinelli, e assim por diante. E aí depois de tudo isso, a gente vai apresentar ao Senhor. Entenda, eu não estou querendo dizer aqui para a gente não fazer a nossa parte. O que eu estou querendo dizer é que tudo das nossas vidas precisa estar diante do altar, precisa estar diante do Senhor. Tudo nas nossas vidas. Ele não é o nosso Senhor, nós não somos servos dele. Um servo, ele deve a obediência ao seu Senhor. Então tudo deve estar apresentado diante do Senhor. Tudo das nossas vidas. Mal, isso não vai fazer, eu tenho certeza. Mal, isso não vai fazer. Muito pelo contrário. Vai fazer muito bem para cada um de nós. Amém? Bem forte para o Senhor. Eu estou em dúvida. Um projeto pessoal aqui, eu estou em dúvida. Apresenta ao Senhor. Com certeza, se você estiver apresentando verdadeiramente, Ele vai te dar a resposta. Apresenta, mas tem calma, confia. Ele vai te dar a resposta. Irmãos, há mais ou menos eu não sei exatamente o tempo, ano passado, eu até comentei isso aqui. Eu e minha esposa, a gente estava em oração por uma determinada causa. E a gente, principalmente eu, tinha pensado, acho que ela também tinha pensado que a resposta era não. Mas era não porque não era aquilo, não era o momento. Só que a gente tinha entregue verdadeiramente nas mãos do Senhor. E o coração estava tranquilo, independente. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. E eu até cheguei a comentar isso aqui uma vez pela manhã, algum dos cultos. A resposta que a gente pensava que era não, na verdade era um sim.
Só que aquele não era o momento, não era aquilo que a gente estava pensando. Amém? Talvez se a gente não tivesse realmente entregue ou confiado, provavelmente a gente tinha, como continua aqui no versículo 5, a gente tinha se estribado no nosso próprio entendimento, porque não tinha confiado ao Senhor, ou porque não tinha aceitado a resposta, mesmo que momentânea a gente não tivesse aceitado aquele não. Porque nós temos dificuldades de aceitar um não. Quando é um desejo do coração, a gente tem dificuldade de aceitar um não do Senhor. Às vezes é por isso, muitas vezes é por isso que a gente não apresenta todas as nossas causas ao Senhor, porque sabe que vai receber um não e não quer essa resposta, que aí acaba se estribando no próprio entendimento, porque não confia verdadeiramente no Senhor, não confia de todo o coração no Senhor. Amém? Irmãos, a gente confiar verdadeiramente de todo o coração no Senhor só vai nos fazer bem. O Senhor, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Os planos de Deus são perfeitos, agradáveis para com as nossas vidas. Ele é quem sabe o que tem para cada um de nós. Ele é quem sabe o que é melhor para cada um de nós. É o Senhor quem sabe isso. E a gente precisa ter sabedoria para entender e para respeitar isso. Por quê? Porque se a gente não tiver sabedoria e olhar somente pelos olhos humanos, provavelmente a gente não vai respeitar. Provavelmente a gente não vai entregar ao Senhor as nossas vidas, mas de uma forma verdadeira. Provavelmente a gente não vai apresentar as nossas causas ao Senhor. Vai apresentar aquela causa que aos teus olhos você acha que é um sim. A circunstância diz que é um sim, mas aquela que você quer porque quer fazer, você não vai apresentar ao Senhor. E está errado, irmãos. Nós somos servos do Senhor. Tudo nas nossas vidas deve ser apresentado ao nosso Deus. Como é que um servo vai tomar uma decisão importante na sua vida e não apresenta ao seu Senhor? Ao Senhor que sabe de todas as coisas, ao Senhor que pode todas as coisas, ao Senhor que criou todas as coisas. Como é que a gente não apresenta ao Senhor? Amém? Então é isso que diz aqui nesse versículo, para a gente confiar de todo o coração no Senhor e não se estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Em todos os teus caminhos, não é em parte dos caminhos, é em todos. A nossa vida, ela precisa estar diante de Deus, mas é a vida inteira diante do Senhor. A gente pode enganar a irmã Claudiana, porque ela não está ao nosso lado sempre, mas o Senhor está onipresente. Ele está ao nosso lado sempre, vendo, ouvindo, seguindo. Ele está ao nosso lado sempre. Amém? Então a gente tem, ou a única coisa que a gente tem que fazer é descansar e entregar. Senhor, é contigo, guia o barco. Guia o barco, Senhor, é contigo. E descansa. Amém? 7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Olha o versículo 8. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos.
Aqui fala para não ser sábio aos próprios olhos, para apartar-se do mal, temer ao Senhor, apartar-se do mal, sair de perto, distanciar-se. Olha o exemplo de José. O mal que chegar até ele correu. Não deixa nenhuma brecha, irmão. Tem uma situação que tu sabe que é um embaraço, sai de perto. Sai de perto, irmão. Isso só vai te prejudicar. Sai de perto desse embaraço. Aparta-te do mal. Teme ao Senhor. É isso que o Senhor está te falando essa manhã. Isso vai ser, como diz aqui no versículo, isso vai ser saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Alívio para os ossos. Refrigério, saúde para o corpo. Amém, irmãos? O que custa a gente fazer isso? Principalmente nós que dissemos que entregamos nossa vida ao Senhor, que tememos ao Senhor. O que custa a gente fazer isso? Não custa nada, irmão. Não custa nada. Se a gente buscar cada vez mais se alimentar da palavra, se encher do Espírito Santo, isso aqui vai acontecer, porque você está fazendo a sua parte, você está buscando se esvaziar. Eu não estou dizendo aqui que a gente não vai errar, não estou dizendo isso, mas se a gente estiver cada vez mais se fortalecendo na palavra, se enchendo do Espírito, a probabilidade do erro acontecer ela é muito pequena. Ela é muito pequena. Porque em tudo que você vai fazer, você pede sabedoria a Deus. Quando você vê alguma situação embaraçosa, você sai de perto. Irmãos, e se a gente não vigiar, acaba caindo na cilada. Acaba caindo na cilada. Porque ciladas tem muitas. Ciladas tem muitas. Se a gente não ficar atento, e como diz a palavra de Deus, o mal, ele vem muito parecido com o espírito de luz, para enganar, se possível, os eleitos. Ele se traveste de uma situação muito boa, muito, mas isso aqui não tem problema nenhum. E é aí onde está a armadilha. É aí onde o inimigo vai acabar abrindo uma brecha na tua vida. Mas se nós estivermos buscando cada vez mais entregar nossas vidas ao Senhor, antes da gente dar um passo, o Senhor já avisa: sai de perto que é embaraço, sai daí que isso não vai te fazer bem. Se a gente estiver realmente confiando 100%, confiando de todo o coração no Senhor, Ele não deixa isso acontecer. Não deixa. Amém? Bem forte para o Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Seja no trabalho, seja na família, nos amigos, onde for, esse tipo de situação sempre aparece. Sempre aparece. Mas se a gente estiver firme no Senhor, estiver firme no caminho do Senhor, Ele vai nos segurar, porque nós estamos sobre a rocha. Firmou os nossos pés sobre a rocha, não deixa cair. Amém? Saúde para o corpo e refrigério para os ossos. Alívio para os ossos. 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Amém, irmãos? Ou seja, melhor, dá o seu melhor. Aqui a palavra está falando em um contexto mais de renda, né? Mas a gente pode falar de dar o melhor em
tudo que a gente faz. Se é em casa, casado, busque ser o melhor esposo, a melhor esposa. Entenda as diferenças. É num trabalho, busque ser o melhor. É um patrão, seja o melhor patrão. É um funcionário, seja o melhor funcionário. Melhor que eu falo não é em questões numéricas. Eu estou falando em empenho, em dedicação, em exemplo. Dá o melhor de si. Dá o melhor de si. É na família. Busque fazer o seu melhor também. Onde for, na igreja, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Servos do Senhor devem sempre buscar fazer melhor, com excelência. Com excelência. Não porque a irmã Célia quer ser melhor do que a irmã Maria. Não é isso. Não é isso. Cada um deve buscar fazer o seu melhor. Não uma para outra, e sim para Deus. Amém? Bem forte para o Senhor. Cada vez mais dá o melhor para o nosso Senhor, porque Ele deu o melhor dele. Ou não foi? Deus mandou o seu Filho unigênico para nos sacrificar, para se sacrificar por cada um de nós. Ou isso não é o melhor? Não é dar o melhor? Não é o melhor exemplo? Então, por que que o nosso Senhor se sacrificou por inteiro e a gente tem que se sacrificar em partes? Por quê? Nós somos melhores do que Ele? Somos melhores do que o nosso Senhor? Não somos. Não somos. Então nós também temos que nos sacrificar por inteiro. Amém? Deixa eu só vir aqui numa passagem, 2 Samuel, acho que é 2 Samuel 24. Só rapidinho. Tava nem programado não, mas vamos aqui. 2 Samuel 24, é essa mesmo? Aqui diz o seguinte: porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo preço devido, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira pelos 2 bois e 50 ciclos de prata. Aqui, irmãos, a gente está falando de um preço material, né? Davi comprou aquela eira pelo um preço material, né? Teve custo. Mas o que a gente pode, o que deve ser lembrado aqui é como Davi falou: eu não vou sacrificar ao Senhor meu Deus um sacrifício que não me custe nada. Amém? 11. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Eita, irmão, muitos de nós fazemos isso. Rejeita a disciplina do Senhor, que não quer mudar de vida, quer viver embaraçado, quer viver no erro, quer viver com um pecadinho de estimação, seja ele qual for. Aí rejeita a repreensão, né, do Senhor. Se enfada da repressão de Deus. Se enfada. Infelizmente, muita gente se afasta da igreja, principalmente de igreja como essa nossa aqui. As pessoas se afastam quando bate no lombo. Quando a palavra vai de encontro ao erro, a pessoa se afasta. Ao invés de se corrigir, se afasta, porque está presa a esse mundo aqui. Sabe por quê? Lembra da palavra do semeador, da parábola do semeador? Aí
é a palavra que cai a semente que cai entre os espinhos. Aí o mundo vem, aperta. E como a pessoa ainda não é transformada, se afasta. Prefere viver no erro do que corrigir esse pecado. Prefere viver escravo da mentira do que corrigir, do que passar a viver a verdade. Amém? Aí acaba indo para outro lugar onde o negócio é mais ameno, mas transformação não tem, né? 12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai ao filho a quem quer bem. Amém? Aí, pegando um exemplo, a pessoa não espera até o versículo 12, né? Sai no versículo 11. Quando vê que passa a ser repreendido, dói no lombo, sai. Mas se tivesse esperado um pouquinho mais, tivesse corrigido, chegando aqui no 12, fala que o Senhor está repreendendo porque ama. Amém? Prefere o beijinho no rosto do que a repreensão. Foi com um beijo no rosto que o Senhor foi traído, né? Pegando o exemplo. Como diz aqui em Provérbios 27:6, se eu não me engano, que aquele que nos ama não é aquele que dá beijinho no rosto, e sim o que nos corrige dos nossos maus caminhos. Amém? Então, se o Senhor está nos repreendendo, é porque Ele nos ama, e a gente tem que estar feliz por isso, porque Ele está nos corrigindo, que o Senhor está refazendo o vaso, né? Está corrigindo o vaso. 13. Feliz o homem que acha sabedoria e o que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que se pode desejar não é comparável a ela. Vamos lá. Aqui a gente está falando de coisas materiais, não é isso? Dizendo que a sabedoria, feliz é o homem que acha sabedoria e o que adquire o conhecimento. E seguindo os versículos 14 e 15, a gente está falando de coisas materiais: prata, ouro, pérolas. Então está querendo dizer que nada material tem o valor de sabedoria, de você ser uma pessoa sábia, uma pessoa que tem a palavra gravada no teu coração. Nada material pode pagar isso, pode comprar isso. Porque se você é o homem mais rico desse mundo, ou a mulher mais rica desse mundo, se não tem sabedoria, isso não serve de nada para você. Primeiro, porque a sabedoria, o temor ao Senhor, ele é o princípio do saber. Não é isso que diz aqui no Provérbios 1, versículo 7? O temor ao Senhor, ele é o princípio do saber. O temor do Senhor é o princípio do saber. Não é isso? Então, se a gente não tem sabedoria, já não teme ao Senhor. Então, o que adianta do ser o homem mais rico, materialmente falando, desta terra, ou a mulher mais rica desta terra, se não tem temor ao Senhor, se não tem sabedoria? Não precisa de nada. Nada. Mais vale, sabe como fala a palavra aqui, né? Mais vale a sabedoria, o seu lucro,
é maior do que a prata, e a sua renda é maior do que o ouro mais fino. Ou seja, o melhor ouro que existe aqui nessa terra não se compara com a sabedoria. Pérolas não se compara. E nem tudo que se pode desejar, falando materialmente, nem tudo que se pode desejar é comparável à sabedoria. É isso que está dizendo a palavra. Então, a primeira coisa que a gente deve desejar, sabedoria. Ter sabedoria. Justamente o tema dessa pregação, né? Tenha sabedoria e obedeça ao Senhor. Amém? Seguindo aqui no 16: o alongar-se da vida está na sua mão direita, à sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Aqui a gente está falando da sabedoria ainda. Primeiro, foi feita uma comparação com as riquezas materiais, e aqui a partir do versículo 16, a gente está falando os benefícios da sabedoria, né? No 16: o alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda riqueza e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Amém? 19: o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem, e as nuvens destilam orvalho. Amém? Buscar sabedoria cada vez mais, irmãos. É isso que às vezes falta nas nossas vidas. Buscar sabedoria primeiro para temer ao Senhor, para confiar no Senhor, entregar a nossa vida verdadeiramente ao Senhor, para saber como agir, saber o que falar, saber como se portar. Amém? Situações, a gente passa por diversas situações em que a gente acaba mostrando se temos sabedoria ou se não temos sabedoria. Passa por diversas situações. Muitas delas nós acabamos agindo pela emoção. E normalmente quem age pela emoção não é sábio. Não é sábio. Pela emoção, a gente acaba respondendo a uma afronta que uma pessoa te fez, e daí causa uma intriga, porque foi pela emoção. Pela emoção, às vezes a gente acaba se empolgando. Eu estou feliz demais, eu vou fazer isso. Aí faz uma coisa pela emoção e acaba se frustrando. Normalmente quando a gente age pela emoção, irmão, não dá certo. Amém? Então a gente deve cada vez mais se fortalecer, pedir sabedoria. Senhor, capacita o teu servo, me dá sabedoria aqui. É uma oração que todas as noites eu faço, pedindo que o Senhor me capacite cada vez mais. Amém? 21. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Bom siso. Guardar a verdadeira sabedoria e o bom siso, né? O bom entendimento, o bom senso, digamos assim. Verdadeira sabedoria. Assim como o mundo diz que dá paz sem ter paz, porque a paz verdadeira somente
a do Senhor Jesus. O mundo acha que é sábio. O mundo que a gente fala, a gente está falando de pessoas, né? Acha que são sábias, mas são sábias aos seus próprios olhos, como acabou falando aqui no versículo 7, né? O versículo 7 fala, dizendo para a gente não ser sábio aos próprios olhos. Então, existe muita gente que acha que é sábia, mas somente aos próprios olhos. Não é sábia perante o Senhor. Essa sabedoria não veio de Deus. Amém? Porque a sabedoria que ela vem do Senhor, a verdadeira sabedoria, ela edifica. Ela direciona pelo caminho da verdade e da justiça, pelo caminho verdadeiro. A sabedoria verdadeira, ela traz paz e não guerra. Amém? 22. Porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Mais benefício da gente ter a sabedoria verdadeira, ter o temor ao Senhor, que é o princípio do saber. Só traz benefícios para as nossas vidas. No versículo 23 vai falar, aliás, no versículo 23 é justamente o que está dizendo aqui, né? Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará teu pé. Mantém-se firme no caminho quando a gente tem sabedoria. É o que foi falado no começo da palavra, como dizia no versículo 1, para a gente não se esquecer dos ensinos do Senhor, guardar os mandamentos, se fortalecer cada vez mais, pedir sabedoria ao Senhor e adquirir a verdadeira sabedoria. Assim como o Senhor falou aqui no versículo 3, para a gente atar ao nosso pescoço e escrever na tábua dos nossos corações a benignidade, a fidelidade, é o que a gente deve fazer também com a sabedoria que o Senhor nos dá. Colocar ela em prática no dia a dia. Colocar ela em prática. Ao invés da gente perder tempo com futilidades, coisas que não edificam, coisas que não servem de nada, é um passatempo. Quando tem um negócio que é só para passar tempo, não serve de nada, porque não vai te edificar em nada. É só porque você está aqui sem fazer nada. Eu estou sem fazer nada, eu vou para minhas redes sociais. Estou sem fazer nada, vai ler a Bíblia, irmão. Não é melhor do que ir para a rede social, não? Porque, por exemplo, tu pega uma rede social aqui, aí tu vê um irmão fazendo uma determinada coisa, aí já vem pensamento: ixi, esse irmão disse que é crente fazendo um negócio desse. Aí tu vai e se empolga, aí vai vendo. Meia hora depois, tu tá só a carne, tá só o espetinho de gato. Isso é verdade, irmão, é verdade. Quantos de nós não já se deparou com alguma situação que nos deixou, digamos que triste, olhando para uma rede social? Quantos de nós? Então, ao invés da gente ler a Bíblia, mas é porque eu gosto de estar com o meu celular. Baixa o aplicativo da Bíblia, tem diversos devocionais bíblicos. Aí tu que estava sem fazer nada, vai ler a Bíblia. Arruma um tempo de verdade, que vá surtir um efeito na tua vida. Ouvir uma pregação, no meu celular eu tenho aqui os meus aplicativos. Pega o aplicativo da igreja, do YouTube. Com certeza você está sem fazer nada, lá tem uma pregação para ouvir. Não é melhor?
Não edifica mais? Você tem que ser sábio, irmão. Gastar tempo à toa. Eu não estou falando aqui que a gente não deva ter um momento de lazer. Eu não estou dizendo isso, estou falando coisas que são só passatempo. Um momento de lazer a gente deve ter, com certeza. Eu quero ir com a minha família para um determinado lugar. Vá, isso vai ser ótimo. Mas não ficar perdendo tempo com coisas fúteis, coisas que não têm sentido nenhum para as nossas vidas. Isso é para gente do mundo que não conhece a palavra. Para quem conhece a palavra não serve de nada, não. Muito pelo contrário. Amém? Porque a gente sabe que tem irmão que não vigia e fica postando besteira direto. Faça o seguinte: sabe que tem esse irmão que faça isso? Deixe de seguir, deixe de ver, para você não se alimentar de coisas que não agradam a Deus. Deixe de ver. Amém? É melhor do que ficar vendo e ficar trazendo para o teu coração algo que não agrada ao Senhor. Faça isso, irmãos. Façam isso. A irmã fica postando, pois para de seguir, não vê, não olha, bloqueia. Você não está fazendo mal para a pessoa, não. Você está fazendo um bem para si. E se perguntar, você fala. Não tem problema nenhum. Amém? Falar com sabedoria, claro. 24. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. Porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Irmãos, o Senhor está ao nosso lado sempre, nos guardando 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todos os momentos. O Senhor, Ele está do nosso lado. A gente precisa entender isso e guardar no nosso coração, para aí sim confiar verdadeiramente, como disse a palavra no versículo 5. Confiar de todo o coração. Aqui está falando que o Senhor será a nossa segurança e guardará os nossos pés de serem presos. 27, essa daqui é boa. Não que as outras não fossem, mas essa aqui também é muito boa. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo: vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens contigo agora. Amém? O que é que está dizendo aqui? Se a gente pode fazer um bem agora, a gente não vai deixar para amanhã, não. A gente não sabe nem se existe um amanhã. Faz agora o bem. Faz agora o bem. Quem sabe essa não é a tua última oportunidade, ou a oportunidade dessa pessoa que está te pedindo. Faz o bem agora, não deixa para amanhã. E eu não estou falando isso aqui só em condições materiais, não. Estou falando em geral, material e no que for. Faz o bem agora. Amém? O negócio de deixar para amanhã. Vem amanhã. Se pode fazer agora, a própria palavra diz que a gente não deve fazer isso. Pode fazer agora? Faça agora. Amém? 29. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Irmãos,
inveja não pode existir nas nossas vidas, principalmente se for de alguém que não segue os caminhos do Senhor. Pelo amor de Deus, né? Vamos vigiar. Ah, mas a pessoa tal ali é cheia de não sei. E daí? É cheio de Deus? Não é nem para ter inveja, é para colar, para se encher de Deus também. É cheio de coisas do mundo? E daí? O mundo passa. Só o que vai permanecer para sempre é a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Crente com inveja, não existe um negócio desse, não. Crente tem inveja, não é crente, não. Aqui no 32 fala que o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Amém? E no 33 fala: a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos Ele abençoa. Oh, glória! Aí você ainda está com inveja do perverso, irmão? Vigia. Inveja. Pede a Deus para arrancar isso do teu coração. Amém? O Senhor, aqui é duas promessas para ti. É um reto, o Senhor trata com intimidade. E o justo, Ele abençoa a morada. Quer uma promessa melhor do que essa? A bênção do Senhor. Quer uma bênção melhor do que essa? Quer uma riqueza melhor do que essa? A bênção do Senhor na tua morada? Amém? 34. Certamente Ele escarnece do escarnecedor. Existe uma linguagem, né, dito popular: o mal por si se destrói. Acho que tirar dessa palavra aqui, né? Ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Amém? E para finalizar, os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomia. Bem forte para o Senhor. Como disse a palavra, irmãos, tenha sabedoria e obedeça ao Senhor. É isso que importa nas nossas vidas. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor. A voz do que clama.